Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Alex Soares e a aula de hoje é sobre campo elétrico. Eu vou deixar junto com essa aula uma lista de exercício que tem as questões da apostila sobre esse assunto e outras questões adicionais. Agora, vamos para a nossa aula. Antes de entendermos o que é campo elétrico, vamos relembrar o conceito de campo gravitacional. Nós sabemos que toda massa gera em torno de si um campo gravitacional. Com a Terra não seria diferente. Então eu tenho a Terra. E em torno da Terra existe uma região onde a Terra exerce influência. Qualquer objeto que esteja dentro dessa região, a Terra vai exercer uma força sobre esse objeto. Então, essa região é o campo gravitacional. Se eu tiver um objeto dentro do campo gravitacional, imagine que esse objeto tem uma massa m. Esse objeto vai ser atraído pela Terra por uma força que nós chamamos de força-peso. Essa força-peso, ela depende da intensidade da gravidade da Terra. A gravidade, ela depende da distância da Terra até o ponto onde esse objeto se encontra. Quanto mais próximo esse objeto estiver da Terra, maior vai ser o campo gravitacional nesse ponto. Logo, maior vai ser a força-peso. Se eu tiver um objeto fora do campo gravitacional da Terra, um objeto de massa m, por exemplo, a Terra não vai exercer influência sobre esse objeto, já que ele está fora do campo gravitacional, está fora da zona de atuação da Terra. Então, a força-peso sobre esse objeto vai ser igual a zero, ou pelo menos a força que a Terra exerce sobre esse objeto é zero. Se eu quiser calcular a intensidade da força-peso, eu vou utilizar essa equação. Força-peso é igual a massa vezes a gravidade. O G é o campo gravitacional da Terra. Seria a intensidade do campo gravitacional da Terra. Perceba que muitas vezes nós aproximamos esse valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Esse valor aproximado da intensidade do campo gravitacional da Terra só é válido próximo à superfície da Terra. Caso a distância entre a Terra e o ponto em questão seja muito grande, você vai ter que determinar a intensidade do campo gravitacional nesse ponto. Se eu quiser determinar a intensidade do campo gravitacional em qualquer ponto do espaço, eu vou utilizar esta equação. G é igual a constante gravitacional vezes a massa da Terra dividido pela distância ao quadrado. Perceba que a intensidade do campo gravitacional, G, ela depende da distância da Terra até o ponto onde esse objeto se encontra. Quanto mais próximo da Terra esse objeto estiver, maior vai ser a intensidade do campo gravitacional, logo, maior vai ser a intensidade da força-peso, a força de atração que a Terra exerce sobre qualquer objeto. A constante gravitacional é aproximadamente 6,67 vezes 10 a menos 11 metros cúbicos sobre quilograma vezes segundo ao quadrado. Então, campo gravitacional é uma região em torno da Terra onde a Terra exerce influência. Qualquer objeto que esteja dentro dessa região vai ser atraído pela Terra por uma força de atração, certo? E essa força de atração, ela depende da intensidade desse campo gravitacional. Quanto mais próximo o objeto estiver da Terra, maior vai ser a intensidade do campo gravitacional, logo maior vai ser a intensidade dessa força de atração. Agora que nós relembramos o que é campo gravitacional, vamos entender o que é campo elétrico. No campo gravitacional, nós temos uma massa gerando o campo gravitacional. No campo elétrico, no lugar da massa, nós temos uma partícula carregada positiva ou negativamente.
No nosso exemplo de hoje, nós vamos ter uma partícula carregada positivamente. Essa partícula carregada positivamente vai exercer influência sobre qualquer outro objeto que se aproxime dela. Então, vai existir uma região do espaço onde essa partícula vai exercer influência. Essa região do espaço vai ser o nosso campo elétrico. Qualquer objeto carregado que esteja dentro do campo elétrico, dentro da zona de atuação dessa partícula, ele pode ser atraído ou repelido. Vai depender dos sinais das partículas envolvidas. Essa é a grande diferença entre o campo elétrico e o campo gravitacional. O campo gravitacional sempre vai atrair qualquer partícula que interaja com ele. Já no campo elétrico, não. A interação pode ser atrativa, mas também pode ser repulsiva. Vai depender dos sinais das cargas envolvidas. Então imagine que eu tenho uma carga carregada negativamente. Como eu tenho uma carga negativa, dentro de um campo gerado por uma carga positiva, vai surgir entre eles uma força de atração elétrica, já que eu tenho cargas de sinais diferentes. Então, vai surgir uma força elétrica de atração. Agora, se eu tiver uma partícula carregada positivamente, vai surgir entre elas uma força elétrica de repulsão, já que a partícula geradora do campo é positiva e essa segunda partícula também é positiva. Logo, positivo com positivo, vai surgir uma força de repulsão entre elas. Obviamente, se tiver outra partícula carregada positiva ou negativamente fora dessa zona de atuação, fora do campo elétrico gerado por essa partícula que está fora do campo nem vai ser atraída, nem vai ser repelida. Ela vai ficar parada lá, a força elétrica sobre ela vai ser nula, vai ser zero. Nós vimos que no campo gravitacional, a força de atração, a força gravitacional de atração, é calculada dessa forma. Fg é igual a massa vezes a intensidade do campo gravitacional, G. Aqui nós vamos fazer uma analogia entre a força gravitacional e a força elétrica. Aqui nós não temos uma força gravitacional, nós temos uma força elétrica. Então, no lugar de Fg, de força gravitacional, eu tenho Fe, de força elétrica. No campo gravitacional, eu tenho uma massa que está sendo atraída. Aqui eu tenho uma partícula carregada positiva ou negativamente que está sendo atraída ou repelida. Então, no lugar da massa, eu tenho módulo da carga. Por que módulo? Porque a carga ela pode ser positiva ou negativa. Por isso que eu tenho que colocar em módulo. A massa não. A massa sempre vai ser positiva. Por isso que ela não está em módulo. Vezes campo elétrico. A intensidade do campo elétrico. Perceba, de um lado eu tenho o campo gravitacional, do outro lado eu tenho a intensidade do campo elétrico. Percebeu a semelhança entre as duas equações? Mas nós sabemos que o campo elétrico, assim como o campo gravitacional, ele depende da distância. Quanto mais próximo o ponto em questão estiver da partícula geradora, maior vai ser a intensidade do campo elétrico. Então, o campo elétrico também depende da distância. Logo, nós vamos fazer a mesma analogia que nós fizemos para a força, agora para o campo elétrico. Eu sei que a intensidade do campo gravitacional é calculado dessa forma. G é igual a constante gravitacional vezes a massa da Terra, ou a massa da partícula que está gerando o campo gravitacional, dividido pela distância ao quadrado. Já o campo elétrico é igual. No lugar de G, que é a constante gravitacional, eu vou ter K, que é a constante elétrica, vezes
No lugar da massa da Terra que está gerando o campo gravitacional, aqui quem está gerando o campo elétrico é minha partícula Q. Então, módulo de Q. De novo, a partícula Q ela está em módulo porque ela pode ser positiva ou negativa. No caso do campo gravitacional, a massa sempre vai ser positiva. Então, por isso, ela não está em módulo. Isso tudo dividido por d ao quadrado, pela distância ao quadrado, que seria a distância entre a partícula que está gerando o campo elétrico e o ponto onde eu quero determinar a intensidade do campo elétrico. A intensidade do campo elétrico é dada em Newton por Coulomb. O valor da constante elétrica, K, é igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Perceba a semelhança entre campo gravitacional e campo elétrico. Campo elétrico é uma região em torno de uma partícula onde ela exerce influência. Qualquer partícula carregada que esteja dentro dessa zona vai ser atraída ou repelida por essa partícula. E a intensidade dessa força de atração ou de repulsão depende da intensidade desse campo elétrico. Vamos agora estudar o comportamento do campo elétrico. Eu sei que o campo elétrico é igual a constante elétrica K vezes o módulo da carga geradora do campo elétrico dividido pela distância ao quadrado. Vamos agora plotar o gráfico dessa equação. No eixo X eu tenho a distância em metros e no eixo Y eu tenho a intensidade do campo elétrico, E, em Newton por Coulomb. O gráfico do campo elétrico vai ser algo parecido com isso. Ele continua aqui para baixo e também continua aqui em cima. Se a distância onde eu quero saber a intensidade do campo elétrico for pequena, a intensidade do campo elétrico vai ser grande. Agora, se a distância for grande, a intensidade do campo é muito pequena. Então, perceba, à medida que eu aumento a distância, a intensidade do campo elétrico ela diminui. Então, o campo elétrico é inversamente proporcional à distância. Por outro lado, se a intensidade da carga elétrica que está gerando o campo elétrico aumenta, a intensidade do campo elétrico também vai aumentar. Então, o campo elétrico é diretamente proporcional à intensidade da carga. Em muitas situações, nós precisamos representar o campo elétrico. Então, se convencionou-se representar o campo elétrico através de linhas. Mas o campo elétrico pode ser gerado por partículas positivas e por partículas negativas. Então, o intuito aqui é saber como nós vamos representar o campo elétrico gerado por uma partícula positiva e o campo elétrico gerado por uma partícula negativa. Vamos lá. Imagine que eu tenho uma partícula carregada positivamente. As linhas de campo que representam o campo elétrico dessa partícula sempre vão ser saindo dessa partícula. Já se eu tiver uma partícula carregada negativamente, as linhas de campo que representam o campo elétrico sempre vão ser entrando na minha partícula negativa. Então, numa carga positiva, as linhas de campo sempre vão ser saindo e numa partícula positiva sempre vão ser entrando.
Agora vamos calcular a intensidade do campo elétrico gerado por um conjunto de partículas, não mais só por uma partícula. Então, se eu tenho mais de uma partícula gerando um campo elétrico, eu vou ter que determinar a intensidade do campo elétrico resultante, que seria a interação entre um campo com o outro campo, em um determinado ponto. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos para o nosso primeiro caso. Imagine que nós temos dois campos elétricos na mesma direção. Então, campo E1 nessa direção. E eu tenho outro campo na mesma direção, que eu vou chamar de campo 2. Então, perceba que eu tenho dois campos elétricos. Um campo elétrico E1 e outro campo elétrico E2. Como eu tenho dois campos na mesma direção, a intensidade do campo elétrico resultante também vai estar na mesma direção. Então, o campo elétrico resultante vai ser esse. Campo elétrico resultante. E esse campo elétrico resultante vai ser igual à soma entre os campos. Então, E1 mais E2. Agora, imagine outra situação, situação 2. Imagine que eu tenha dois campos, agora em direções opostas. Então, eu tenho o campo E1 nessa direção, para a direita, e o campo E2 nessa direção, para a esquerda. E2. A direção do campo elétrico resultante sempre vai ser a mesma direção do campo elétrico que tem maior intensidade, que tem maior tamanho. Então, o campo elétrico que tem maior tamanho, nesse caso, é o campo elétrico E1. Então, o campo elétrico resultante também estará na mesma direção do campo elétrico 1, para a direita. Então, esse vai ser o campo elétrico resultante. Se eu quiser determinar a intensidade do campo elétrico resultante, ER, esse campo elétrico resultante vai ser igual à subtração entre os vetores. Então, E1 menos E2. Então, quando eu tenho dois vetores na mesma direção, o campo elétrico resultante também estará na mesma direção, e a intensidade desse vetor vai ser simplesmente a soma entre o campo 1 e o campo 2. Se eu tenho, por sua vez, dois vetores em direções opostas, o campo elétrico resultante vai ser sempre na direção do vetor que tiver maior tamanho. E a intensidade desse campo elétrico resultante vai ser simplesmente a subtração entre os vetores. Vamos agora para uma terceira situação. Imagine que eu tenha dois vetores, só que eles façam um ângulo entre si de 90 graus. Então, eu tenho o vetor E1, que está na horizontal para a direita, e eu tenho o vetor E2, que está na vertical para cima. Perceba que entre eles existe um ângulo de 90 graus. Quando dois vetores fizerem entre si um ângulo de 90 graus, o vetor resultante vai estar sempre entre os dois vetores, na diagonal, nessa direção. O campo elétrico resultante, ER, estará nessa direção. Sempre que eu tiver dois vetores e o ângulo entre eles for de 90 graus, o campo elétrico resultante estará entre os dois vetores, na diagonal. Não esqueça disso. Isso não quer dizer que o campo elétrico resultante esteja exatamente entre os dois vetores. Se eu quiser calcular a intensidade do campo elétrico resultante, eu vou calcular dessa forma. Campo elétrico resultante ao quadrado é igual
a campo elétrico 1 ao quadrado mais campo elétrico 2 ao quadrado. Perceba que essa é a equação de Pitágoras, mas por que eu estou usando essa equação para calcular a intensidade do campo elétrico resultante? Vamos pegar esse vetor E1 que está aqui embaixo e vamos levá-lo aqui para cima. O nome disso é transladação de vetores. Então, vamos pegar esse vetor E1 e colocar ele aqui em cima. Então, aqui está meu vetor E1. Perceba que no momento que eu faço essa mudança da posição do campo E1, esses três vetores formam um triângulo retângulo. Então, esse ângulo é de 90 graus. E a nossa hipotenusa é o campo elétrico resultante. Por isso que, para determinar a intensidade do campo elétrico resultante, eu vou utilizar a equação de Pitágoras. Por último, nós temos a quarta situação. Imagine agora que eu tenho dois vetores, e esses dois vetores façam um ângulo entre si que não seja de 90 graus, seja um ângulo qualquer. Como eu vou determinar a intensidade do campo elétrico resultante? Se o ângulo não é de 90 graus, eu não posso utilizar Pitágoras, porque para utilizar Pitágoras, o triângulo tem que ser retângulo, tem que existir um ângulo de 90 graus nesse triângulo. Então, se os vetores de campo elétrico não fazem entre si um ângulo de 90 graus, eu não posso utilizar Pitágoras. Então, imagine que eu tenha dois vetores, campo elétrico 1, nessa direção, e o campo elétrico 2, nessa direção. O ângulo entre eles é um ângulo qualquer, um ângulo alfa. A direção e o sentido do campo elétrico resultante gerado pela interação do campo elétrico E1 e do campo elétrico E2 vai ser entre os dois vetores, mais ou menos nessa direção. De novo, o campo elétrico resultante não necessariamente vai estar exatamente entre os dois vetores. Ele pode estar mais próximo do campo elétrico E1 ou mais próximo do campo elétrico E2. Agora, se eu quiser calcular a intensidade desse campo elétrico resultante, eu vou calcular como? Eu vou calcular através da lei dos cossenos. Então, o campo elétrico resultante ao quadrado vai ser igual a campo elétrico 1 ao quadrado mais o campo elétrico 2 ao quadrado mais 2 vezes o campo elétrico 1 vezes o campo elétrico 2 vezes o cosseno do ângulo entre eles. Perceba que essa equação é a lei dos cossenos. Você pode estar estranhando essa equação porque no lugar do sinal negativo, que estaria aqui, eu tenho um sinal positivo. Mas essa equação continua sendo a lei dos cossenos. No momento que eu estou manipulando os vetores para determinar a intensidade do campo elétrico, esse sinal negativo vai se tornar positivo. Então, por isso que eu tenho esse sinal positivo aqui. Mas é a mesma lei dos cossenos que vocês conhecem. Só que, devido à manipulação dos vetores, esse sinal vai ficar positivo. Então, toda vez que eu tiver dois vetores, e esses dois vetores façam um ângulo entre si qualquer, eu vou utilizar a lei dos cossenos. Inclusive, eu posso utilizar essa lei dos cossenos quando o ângulo for de 90 graus. Então, esse caso é um caso geral. Qualquer ângulo entre dois vetores, eu posso utilizar essa equação para determinar a intensidade do campo elétrico. Nós vimos anteriormente que a intensidade do campo elétrico ela depende da distância entre a partícula geradora e o ponto onde eu quero determinar essa intensidade. Mas existem algumas situações onde o campo elétrico em uma determinada região ele é constante, não depende da distância. Sempre vai assumir o mesmo valor. E é isso que a gente vai ver agora. Imagine que eu tenho uma placa carregada positivamente na frente de outra placa, só que carregado negativamente. Entre essas duas placas vai surgir um campo elétrico.
Eu sei que as linhas de força que representam o campo elétrico sempre vão sair da partícula positiva em direção à partícula negativa. Então, o campo elétrico vai ter essa direção. Quando eu tiver essa configuração de campo elétrico, onde eu tenho uma placa positiva na frente de outra placa negativa, vai surgir entre eles um campo elétrico que nós vamos assumir como constante. Então, toda vez que você tiver uma situação como essa, você pode assumir que o campo elétrico ele vai ser constante. Vamos pegar um ponto A nessa posição, um ponto B nessa posição e outro ponto C nessa posição. Perceba que a distância é diferente em cada ponto. Então, teoricamente, a intensidade do campo elétrico seria diferente em cada ponto, já que a distância é diferente. Mas nessa situação, como o campo elétrico é constante, o campo elétrico A vai ser igual ao campo elétrico B, que vai ser igual ao campo elétrico C. Então, toda vez que eu tiver essa configuração de campo elétrico, onde eu vou ter uma placa positiva na frente de outra placa negativa, a intensidade do campo elétrico ela pode ser considerada como constante. Sempre vai ter o mesmo valor. Por hoje é isso. Se você tiver alguma pergunta, você pode deixar na nossa sala de aula virtual ou pode mandar essa pergunta diretamente para mim no meu Instagram ou através do meu e-mail, que é esse. Então, é isso. Até a próxima aula.